Olá e boas-vindas ao nosso detalhamento de hoje. A gente vai direto ao ponto e destrinchar os números fresquinhos do Boletim de Relações com Investidores do Grupo Energisa, agora de abril de 2026. Para quem acompanha de perto a infraestrutura brasileira e o setor elétrico, entender o que realmente move o ponteiro do consumo e como a operação se sustenta na base é absolutamente crucial. O nosso foco hoje é traduzir o desempenho da companhia olhando de perto o crescimento do consumo, o desempenho regional e, claro, as perdas de energia. Vamos entender não só o quanto a energia cresceu, mas o porquê exato de tudo isso. Certo, vamos mergulhar nessa estrutura. A nossa agenda passa pelo panorama geral de consumo, os fatores impulsionadores da demanda, o desempenho regional em foco e, fechando a conta, o controle de perdas energéticas. Começando então pela primeira seção, o panorama geral do consumo. Vamos dar uma olhada na visão macro e nos números principais. Sempre que olhamos para uma distribuidora desse calibre, a primeiríssima pergunta do mercado é: de quanto foi o crescimento total? E a resposta é bem direta: 6,4% de alta no consumo consolidado em abril de 2026, na comparação anual. Isso dá a bagatela de 3.788 gigawatts-hora no mês. É um número super robusto. Sinaliza um dinamismo muito interessante no mercado. Mas aí fica a dúvida: de onde exatamente veio todo esse salto? Para entender esse avanço, a gente precisa quebrar isso por classes de consumo. Fica muito claro que os setores residencial e comercial puxaram essa fila. A classe residencial deu um salto impressionante de 11,7%, seguida de perto por um avanço forte de 6,7% na classe comercial. A indústria teve uma alta um pouco mais contida, de 1,5%, mas ainda assim no azul. Ou seja, todas as principais categorias avançaram, mostrando uma expansão realmente generalizada. Passando agora para a seção 2, fatores impulsionadores da demanda. Vamos tentar explicar o porquê por trás de todos esses números. Bom, o primeiro grande motor de abril tem nome e sobrenome: o clima. O relatório dá um super destaque para o aumento do indicador CDD, que é basicamente a demanda de energia para resfriar os ambientes. E convenhamos, as temperaturas escaldantes, principalmente ali no centro-oeste e no sul-sudeste, forçaram demais o uso de ar-condicionado. É exatamente essa onda de calor brutal que explica grande parte daquele pulo gigantesco de 11,7% no consumo residencial que acabamos de comentar. Bom, só que, atenção, o crescimento não se sustentou só no clima não. É muito importante fazer esse contraste. Do lado ambiental, além desse calorão, rolou um efeito temporário de calendário. Basicamente, 8 das 9 distribuidoras tiveram mais dias de leitura faturados em abril. Mas o relatório crava que, mesmo tirando esse efeito de calendário da conta, o consumo teria crescido organicamente uns sólidos 3%. Por que isso? Porque tivemos fatores econômicos importantíssimos rodando junto. A força do agronegócio, o varejo e turismo expandindo com mais renda e um baita impulso em setores industriais específicos, como óleo e gás. O que nos leva à seção 3, o desempenho regional em foco. Vamos fazer um rápido tour geográfico pelas concessões. O que é realmente interessante aqui é ver como essa narrativa macro acontece na prática, dada a enorme diversificação geográfica do grupo. Essa visão geral mostra que o avanço foi generalizado, claro, mas com velocidades bem diferentes. O Centro-Oeste foi a estrela absoluta do mês, cravando 8,2% de alta, logo seguido pela região Norte com 6,5%. O Nordeste também manteve uma consistência muito boa e o Sul-Sudeste teve um avanço um pouco mais modesto no acumulado, mas ainda assim positivo. Vamos descer um pouco mais o nível e detalhar cada uma dessas áreas. Começando pelo nosso gigante agrícola, o Centro-Oeste. Tanto o Mato Grosso quanto o Mato Grosso do Sul simplesmente voaram. O destaque de ouro vai para a Energisa Mato Grosso do Sul. A distribuidora não só subiu 10,5% no total, como também bateu a maior taxa de crescimento residencial dos últimos 17 anos. E isso é um marco e tanto. A receita para isso, uma combinação explosiva de calor extremo, com o indicador de resfriamento subindo quase 24%, casada com o desempenho brilhante de toda a cadeia agroalimentar. já indo para o Nordeste, a gente observa um tipo de tração diferente, muito calcada na expansão de renda e serviços. A Energisa Paraíba, por exemplo, avançou 6,2%, super puxada pelo comércio, leia-se hotelaria, supermercados e setor de saúde. E em Sergipe, aquele crescimento de 3,7% em abril, na verdade esconde um dado acumulado fantástico. A indústria local saltou incríveis 8,3% no ano. Tudo isso diretamente embalado pela produção vigorosa de óleo e gás na região.
Subindo para o norte do país, o clima quente e a força dos supermercados ditaram as regras. A Energisa Rondônia teve uma performance de tirar o chapéu, liderando o grupo com quase 11% de crescimento. Mas tem um dado da indústria na região que chama muita atenção, que vem lá da Energisa Acre. A classe industrial acreana disparou absurdos 16,1% nesse acumulado de 2026. A explicação do boletim é super clara: rápida expansão de clientes gigantes ligados à cadeia de alimentos, especialmente os frigoríficos. E por fim, a região sul-sudeste, que serve como uma aula prática de como o clima tem um peso duplo nessa balança. Em abril, o calorão fez o indicador de necessidade de resfriamento da Energisa Sul-Sudeste subir impressionantes 31,5%. Foi um mês fortíssimo para o consumo residencial. Mas se a gente olhar a média do ano até agora para a região como um todo, o crescimento é de só 0,8%. Por que essa diferença? É que tivemos aquelas chuvas severíssimas em fevereiro lá na zona da Mata Mineira, que afetaram bastante a infraestrutura da Energisa Minas Rio e acabaram segurando a média nesses primeiros meses. E agora o ponto crucial. Chegamos à seção 4, controle de perdas energéticas. Vamos ao termômetro da eficiência operacional. Olha só, faturar e distribuir mais energia é excelente, claro, mas quão eficiente está sendo a operação na base? É isso que esses números nos dizem. O dado consolidado aponta que o Grupo Energisa cravou as perdas em 12,33%, rodando com uma margem super tranquila abaixo do limite da ANEEL, que é de quase 13%. Algumas distribuidoras, como a Sul-Sudeste, estão operando muito abaixo do teto, o que é ótimo. Só que, sendo bem transparentes com os dados, a gente vê alguns desafios bem localizados. Rondônia e Mato Grosso estão rodando acima de seus tetos regulatórios, o que com certeza vai exigir um foco cirúrgico no combate às perdas comerciais e técnicas daqui para frente. A leitura mais fria e analítica aqui é sem dúvida de solidez. Ficar abaixo do teto global da ANEEL chancela a eficiência da holding como um todo. Esses gargalos mais pontuais em algumas concessões são parte do jogo, são desafios intrínsecos de distribuir energia num país com as dimensões continentais do Brasil. No fim do dia, a matemática total mostra que a balança está pesando muito mais para o lado do controle e da eficiência. O que nos deixa com uma reflexão super provocativa para encerrar nossa análise. Ficou muito claro que esse primeiro quadrimestre teve uma forcinha enorme de um agro super pujante e de ondas de calor históricas, que até quebraram recordes de quase 2 décadas. A grande pergunta de $1 milhão agora é: como o balanço entre essas variáveis climáticas mais extremas e a economia real vai moldar os lucros e a trajetória da Energisa no restante de 2026? Será que o controle rigoroso das perdas segura as pontas se o inverno não trouxer tanto calor? É um cenário fascinante para se observar de perto. Agradecemos muito a companhia neste mergulho analítico e até a próxima.